A liberdade de expressão, ela é real? A liberdade de expressão, hoje, ela pode ser considerada perto do real, porque a pressão da censura governamental federal praticamente inexistente, os partidos estão aí brigando com o governo o tempo todo, muito diferente daquele quadro do tempo do governo militar. A ditadura regional se esvaziou pelo esvaziamento do poder do governo local, que não tem mais tantos órgãos de onde tirar dinheiro e dessa forma deixar os veículos à mercê do seu próprio desejo, do seu próprio pensamento. Então é um momento que dá para dizer que nós temos um avanço em direção à liberdade de expressão, por essa soma de vários fatores, mas o mais importante hoje é através das redes sociais. Não que através das redes sociais você tenha uma imunidade, você continuará sendo sujeito à legislação, a processos, porque essa é outra forma também de contenção do jornalista e da imprensa. Existe hoje uma outra reclamação que é o que se diz de censura togada. Você poderia obter uma censura de um veículo, de um jornalista, isso acontece frequentemente, através do uso da justiça. Tendo poder econômico, você pode movimentar a justiça e paralisar o jornal, ou colocar o jornalista numa situação que ele não vai poder nunca quitar de uma multa astronômica. Então são maneiras de você cercear. O que existe há uma liberdade maior porque os governos têm menor poder sobre os veículos de comunicação hoje, é um fato. E há também mais liberdade porque nós temos as redes sociais onde todos podem se expressar. Mas a gente deve se lembrar que, apesar dessa liberdade, ela é sempre uma liberdade relativa, muito melhor do que já foi antes, mas ela é relativa, porque na pior das hipóteses você ainda tem algum jogo de pressão econômica e tem também a possibilidade de colocar a questão na justiça e dessa forma você colocar a imprensa, o veículo ou o próprio jornalista diante de multas altíssimas, punições altíssimas, e que dessa forma já desestimula a pessoa que queira fazer algum tipo de divulgação que seja contrário ao interesse de quem está no poder. Você falou das redes sociais, a importância delas hoje como meio de comunicação alternativo que quebra um pouco a questão, os jornais grandes, né? A grande imprensa. Na época da ditadura, os jornais chamados nanicos, como chamavam, como Pasquim, Opinião e Movimento, eles é que cumpriam essa função na época, já que não tinha tecnologia naquela época, mas porém era o que tinha de informação que podia chegar a massas, a grande massa mesmo? Eu comprava e lia esses 3 jornais naquela época. Exatamente esses são os títulos que eram os que, naquele momento, Movimento, Opinião, o Pasquim, um pouco mais satírico, mais bem-humorado, mas eram os que mostravam algum caminho de contestação, mas era uma contestação muito leve, a contestação possível naquele momento. Foi o que aconteceu de bom, foram os primeiros sinais, isso já ali a partir de 73 para 74, que esses veículos que reuniram muitos intelectuais que se cotizavam e dentro também do que havia de gente que aspirava à liberdade no Brasil, que ajudava a financiar, mas eles tinham uma importância de informação, mas era muito reduzida, a tiragem desses jornais era muito pequena e eles geralmente não tinham duração muito longa. Geralmente sofriam não só a censura, se você for pesquisar no biblioteca, você vai ver que grande parte desses jornais tem as páginas praticamente só com desenhos, ilustrações, cartoons, que são as páginas porque é para censura prévia. Então todos eles passavam pela censura prévia. Então era a contestação, não a contestação, mas a crítica permitida. A crítica ia até certo ponto. Passava naquele ponto, como você tinha censura prévia, então é o caso do Estadão, que usava as poesias de Camões para substituir as matérias retiradas, e esses jornais alternativos, que foram muito importantes, deram uma unificação ao movimento de esquerda naquela época, que aspirava pela volta à democracia, mas que não tiveram uma grande expressão porque era um segmento muito pequeno, pouquíssimas pessoas compravam. A questão deles não terem propagado mais seria quanto à linha mais editorial deles, como você falou da questão das sátiras, ou mais pela intervenção da ditadura mesmo? Agora, tem um detalhe, 74 foi a primeira grande eleição que teve um crescimento expressivo da oposição, porque em 73 começou a crise do petróleo. O Brasil, que vivia de empréstimos, começou a enfrentar problemas. O país, o governo militar, teve a sua primeira grande crise, e isso criou um acirramento da oposição. Em 74, o PMDB ganhou em quase todos os estados do Brasil. Então já foi dando um clima
de um alívio. Continuava existindo a ditadura, mas ela já não tinha tanto peso tão forte como antes, porque você já tinha uma oposição consentida, que era o PMDB, mas que pelo menos expressava alguma coisa que a sociedade se preocupava, que era a volta das liberdades democráticas. Naquela época acreditava no socialismo, cheguei praticamente menino em Curitiba com 15 anos, mas convivia com jovens universitários, familiares, e a partir disso comecei a acreditar no socialismo, e a partir disso esse trabalho de jornal estudantil foi durante 8 anos dentro dessa visão de ter uma sociedade melhor, sociedade sem classes, que era no que a gente acreditava. Agora, você não tem exatamente como dimensionar, porque tem as pessoas também que simplesmente desapareciam e você não sabia para onde tinham ido, se mudaram de cidade, se mudaram de país, você não tinha essa informação, não tinha como saber qual é o dano. O dano maior é que você teve uma geração, e eu acho que eu sou dessa geração, uma geração que não teve interesse de seguir na política, porque o medo, a advertência de todos os lados, na própria família, e pelo que você via acontecer, era de que não existia futuro nenhum dentro de um caminho que fosse político que pudesse representar lá na frente alguma represália. Então acredito que houve um pulo de uma geração, um salto de uma geração que não se interessou por política. E por isso talvez ajude a explicar essa história dos mesmos na política, que depois da volta da democracia, aqueles que estavam lá atrás voltaram novamente, aqueles de esquerda, porque a geração que substituiria não apareceu, não veio para atuar na área política. Vili, você como estudante, antes mesmo de ser um jornalista, você teve a oportunidade de fazer um trabalho dentro da imprensa. Como que foi essa tua experiência? É interessante dar um contexto na época, porque era um período em que você não encontrava discordância. Todo mundo admirava o governo, porque havia uma propaganda que na verdade era onipresente, estava em toda parte, que era a ideia de que você tinha um Brasil grande, o Brasil prosperava, ele crescia através de empréstimos internacionais, que viriam a estourar mais tarde, mas naquele momento havia uma sensação de crescimento, de êxito do governo. E você não encontrava ninguém que discordasse disso. Nos livros escolares de educação moral e cívica, de OSPB, o que os professores falavam, todo o discurso era um discurso partidário a favor do governo, e ninguém tinha coragem, porque do outro lado também você sentia que as pessoas eram muito amedrontadas, inclusive os professores, estudantes, e havia muito o que a gente chamava de alienação. As pessoas não sabiam nada, ninguém entendia nada do que estava acontecendo, que tinha sido um golpe militar. As pessoas jovens achavam que era assim mesmo, na grande maioria. Em poucos casos encontrei pessoas que pensassem de uma forma diferente. E aí, entendendo esse momento, a gente entende como é que era o ambiente estudantil, que era onde havia foco de alguma resistência, algum apelo pela democracia, por uma sociedade mais justa, mas ao mesmo tempo o medo era muito presente, porque era muito comum a história de desaparecimentos, de prisões. Mesmo em Curitiba, com a cidade provinciana, nos anos 70, você tinha muito esses registros, até alguns aqui passaram por esse momento de desaparecimento, até de morte de pessoas aqui em Curitiba. Então isso ficava meio no ar, as pessoas não falavam, mas você sentia que em certo momento você tinha uma advertência de um professor, de um diretor. Era muito comum esse medo e aquele aviso que o que você estava fazendo era errado, de uma forma que mesmo que você estivesse fazendo um pequeno jornalzinho, você às vezes se sentia meio marginalizado. Isso era presente no meu tempo de secundarista, que foi na Escola Técnica Federal, que hoje é o TFPR, e também depois na Universidade Federal você sentia exatamente a mesma coisa. Não se falava de política, não havia questionamento, porque como a imprensa não trazia também informação nenhuma, senão aquela que era escolhida, que era liberada, não havia um senso crítico. Na verdade era uma realidade, parecia que sempre foi assim, que estava tudo bem e que qualquer pessoa que discordasse ou tivesse uma posição crítica, aquele era visto como um ser estranho. Essa era a realidade naquele momento. Mesmo assim, é interessante destacar que muitos jornais estudantis existiam em Curitiba. Isso não se perdeu, mesmo considerando ser uma cidade mais conservadora por tradição e uma cidade mais provinciana, também pelo tamanho da cidade, porque era um tempo que Curitiba não tinha muito mais de 500 mil habitantes, praticamente um quarto do que tem hoje a cidade, mas mesmo assim você percebia. Eu participei de vários jornais estudantis, porque minha primeira preocupação eu queria ser cartunista, desenhar. Então fazer desenho para a maioria dos jornais, porque era o DCE, naquele tempo se chamava CDAs, Conselho dos Diretórios Acadêmicos da Federal, e o que me levou para o jornalismo foi isso, começar a desenhar para os jornais. E mais tarde, gostando dessa atividade de impressão, pensava em ser jornalista de jornal, e por isso fui fazer o curso. Uhum.
no início da tua carreira de jornalista, você sentiu que ainda existia uma ditadura? No começo ainda existia. No começo eu comecei para valer de 83 para 84, sentia que havia uma restrição muito grande a certos assuntos que praticamente as pessoas nem falavam, nem cogitavam, porque já havia um consenso que aquilo você não poderia tratar. Mas o interessante é que a censura que já existia e a que permanece depois com o tempo é a censura política local e econômica local. Você não vê na história algum tipo de contestação ao que está estabelecido, seja economicamente ou seja em relação aos políticos locais. Outra coisa curiosa é que se imaginava que em 82 seria o ano que nós teríamos o primeiro governo do PMDB, que era a oposição aqui no Paraná. Na época houve a eleição do Richa, quebrando o ciclo do Ney Braga, que se dizia na época que tinha criado uma espécie de fazenda do Ney Braga no Paraná, onde ele mandava em tudo. Depois veio o Paulo Pimentel indicado por ele, depois brigou com ele. Mas aí teve uma interrupção do ciclo que o José Richa, PMDB. Aí você imaginava, agora vai haver uma mudança de postura. Dá para dizer até que no período do José Richa, pai do atual governador, até foi melhor. Houve uma descompressão, uma liberdade maior, começou a se discutir mais política e a imprensa refletia esse novo momento. Mas o interessante é que essa visão provinciana e essa visão de segurar a imprensa quando ela de alguma forma confronta com o poder se manteve mais expressivamente no governo do Álvaro Dias depois. O governo Álvaro Dias foi um governo que foi mestre em fazer comunicação, em comunicação de si próprio, e que você sentia claramente que as pautas eram determinadas pelo Palácio do Sul através da Secretaria de Comunicação e que o assunto que entraria ou não entraria você já sabia antes. Uma greve de Banestado, uma greve da Sanepar, algum problema de governo, nada disso seria nem produzido, muito menos ir para o ar, porque o governo era um grande patrocinador. Como o governo era um grande patrocinador dos veículos, nenhum veículo, através dos departamentos comerciais, teria problema com o cliente, que era o patrocinador, para não perder a entrada desse dinheiro. Então isso ia para cima do jornalismo, que significava que partida nem começava a fazer nada, porque não havia interesse de confrontar o patrocinador. O que houve de progresso foi que, com o tempo, o governo, a partir da lei de responsabilidade fiscal, gastar menos, e ao mesmo tempo o governo foi se encolhendo, porque foi muita coisa privatizada, o governo tem menos dinheiro hoje, o governo local, os governos estaduais. Então essa censura regional, ela permanece, mas não é mais tão forte como já foi nas décadas passadas. Nem toda ditadura é militar, né? Na verdade você tem também a ditadura do próprio político, isso é natural. O político, quando chega ao poder, ele quer permanecer no poder, depois indicar os seus afiliados para permanecer no poder. Quando ele percebe que de alguma forma isso pode ser prejudicial, ele usa os meios que ele dispõe, e geralmente é a censura econômica, porque é a questão do patrocínio, ou eventualmente pode até ter alguma represália, colocar fiscalização em cima da empresa. O governo tem vários braços, ele tem várias maneiras de atingir os veículos de comunicação. Então essas censuras, elas são econômicas, de grupos econômicos regionais, elas são políticas, mas políticas regionais e geralmente dentro de um ponto de vista de manutenção indeterminada no poder, que é um sonho de todo político. E aí a imprensa, de certa forma, paga por isso, sendo justo, menos hoje do que já foi no passado. E hoje por um fator adicional, existem as redes sociais, que é outro caminho que não para de crescer e que você acaba recebendo mesmo aquela informação que acabou sendo sonegada pela pressão, pela censura, seja econômica ou seja regional e política.